Este pensamento libertou-me imediatamente do pior tormento, pois sabia agora que o próprio Deus me pusera nesse estado. Não sabia ainda se ele queria ou não que eu cometesse aquele pecado. Entretanto, deixei de rezar, pedindo uma inspiração, pois, sem que eu o quisesse, Deus me pusera nessa situação e aí me deixara sem recursos. Estava certo de que, segundo seu desejo, deveria procurar por mim mesmo uma saída. Isso desencadeou outro argumento. Qual é a vontade de Deus? Que eu haja ou não haja? Preciso saber o que Deus quer e o que exige precisamente de mim. Agora, sabia muito bem que, segundo a moral, era necessário evitar o pecado e tentara fazer isso até aquele momento, mas sentia que era impossível continuar. Meu sono perturbado e a aflição da minha alma me haviam abatido de tal forma que minha vontade de controlar o pensamento se tornou uma contração insuportável. Isso não podia continuar. Impossível ceder, no entanto, antes de haver compreendido qual seria a vontade de Deus e sua intenção. Mas estava certo de que era Ele o instigador dessa dificuldade desesperadora. É singular que nem um só instante pensei na possibilidade do diabo estar me pregando uma peça. No meu estado de espírito de então, seu papel era insignificante e seu poder nulo diante do poder de Deus. Desde o momento em que emergira da névoa, tomando consciência de mim mesmo, a unidade, a grandeza e o caráter sobre-humano de Deus começaram a preocupar minha imaginação. Por isso, não duvidava de que Ele próprio estava me impondo uma prova decisiva e que o essencial era compreendê-lo corretamente. Pressentia que finalmente seria forçado a ceder, mas antes precisava entender tudo aquilo, uma vez que se tratava da salvação eterna da minha alma. Deus sabe que não posso resistir mais tempo e não acorre para me ajudar, vendo que estou a ponto de sucumbir ao pecado para o qual não há perdão. Dada a sua onipotência, ser-lhe-ia fácil livrar-me da coação, mas ele nada faz. Estaria pondo à prova minha obediência, obrigando-me a fazer algo que me revolta no mais extremo grau, no temor da danação eterna? Na verdade, estava sendo levado a pecar contra meu próprio julgamento moral, contra os ensinamentos da religião e mesmo contra seu próprio mandamento. Talvez ele estivesse querendo ver se eu obedecia à sua vontade, ainda que minha fé e minha inteligência me fizessem temer o inferno e a danação. Podia ser, mas estas ideias são minhas e posso me enganar. Como aventurar-me, confiando em minhas próprias reflexões? Preciso pensar tudo de novo. Cheguei à mesma conclusão. Deus, evidentemente, estava pondo à prova minha coragem, pensei. Se for assim e eu triunfar, Ele me dará sua graça e sua luz. Reuni toda a coragem como se fosse saltar nas chamas do inferno e deixei o pensamento emergir. Diante de meus olhos ergue-se a bela catedral e em cima o céu azul. Deus está sentado em seu trono de ouro, muito alto, acima do mundo, e debaixo do trono, um enorme excremento cai sobre o teto novo e colorido da igreja. Este se despedaça e os muros desabam. Então era isso? Senti um alívio imenso e uma libertação indescritível. Em lugar da danação esperada, a graça descera sobre mim e com ela uma felicidade indizível, como jamais conhecera. Chorei lágrimas de felicidade e de gratidão, porque a sabedoria e a bondade de Deus me haviam sido reveladas, depois de me haverem sujeitado ao seu impiedoso rigor. Fora como uma iluminação.
Muitas coisas que antes não compreendia tornaram-se claras. Fizera a experiência que meu pai não tinha tentado, cumprir a vontade de Deus, à qual ele se opunha pelas melhores razões e pela fé profunda. Por isso nunca viveram o milagre da graça que cura e que torna tudo compreensível. Tomara por regra de conduta os mandamentos da Bíblia, acreditando em Deus como a Bíblia exige e como seus pais o haviam ensinado. Mas não conhecia o Deus vivo, imediato, que se mantém livre e onipotente, acima da Bíblia e da Igreja, que chama o homem à sua liberdade e que também pode obrigá-lo a renunciar às próprias opiniões e convicções a fim de cumprir sem reserva a sua vontade. Quando põe à prova a coragem do homem, Deus não se prende a tradições, por mais sagradas que sejam. Em sua onipotência, cuida de que nada realmente mal resulte dessas provações. Quando se cumpre a vontade de Deus, não há dúvida de que se segue o bom caminho.